documento é memória, e isso é importante preservar, é importante saber o que fazer, como fazer. Então esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho importante, que é a mudança de toda uma cultura que a gente vem, né, há séculos na cultura do papel. E isso é uma coisa que a gente às vezes ainda sente uma certa resistência dentro da secretaria, das pessoas quererem fazer essa transição do físico para o digital. Documento é o que, durante a nossa vida, registra tudo, é o que conta a história, é o que traz informação, é o que registra os acontecimentos e é o que traz a informação necessária para que a gente possa olhar o passado, construir o futuro e administrar o presente. Mas eu acho que a gente não tem se dado conta do volume de informação que a gente trata nesses documentos e a dificuldade que a gente tem de acessá-los. Eu acho que há em todo local, em casa, no escritório, na empresa, na prefeitura, há uma dificuldade enorme da gente gerenciar a informação, da gente gerenciar o documento, e cada vez mais a gente tem um volume enorme disso e não sabemos tratá-los, não sabemos indexar, não sabemos acessar, não sabemos o que fazer com eles. Isso é um grande problema. E isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de política de gestão documental e a gente pensa nas tecnologias e a gente fala, imaginamos que é uma digitalização somente e um descarte do documento digitalizado e a gente vai acessar lá uma espécie de um PDF. A gestão documental é muito mais do que isso. Ela é garantir que o cidadão, que a cidadã, no meio eletrônico, ele consiga acessar, ele consiga fazer buscas naquele documento e ele consiga ter acessos que ele teria olhando o documento fisicamente, mas de uma forma muito mais prática e mais segura a longo prazo. Nos idos da Segunda Guerra, e já com a tecnologia, se aumentou grandemente a produção de documentos. E aí surgiu a gestão documental, que era justamente para se fazer uma avaliação criteriosa e multidisciplinar e reduzir ao mínimo necessário esses documentos sem prejuízo da memória institucional. Então este programa que que caminho vai ter? O primeiro, produzir a tabela de temporalidade da atividade da Secretaria da Educação. Depois, enfrentar a nossa massa documental acumulada. São aqueles documentos ainda físicos que estão armazenados ou na sede, ou nas DREs, ou em guarda terceirizada, que parte pode ser eliminado e parte tem que ser preservado para o resto da vida, para preservar a memória institucional da Secretaria. Depois fazer esse trabalho no SEI. Por quê? O SEI também precisa de gestão documental, né? Documento é uma informação registrada num suporte. Está registrada no papel, passa a ser registrada no digital. E aí os desafios disso também, né? Eles já comentaram, mas vocês sabem no dia a dia isso, né? A dificuldade, todo mundo lida com documento o tempo inteiro, né? Tem que ler documento, assinar documento, procura informação no documento. E aí a dificuldade é não conseguir encontrar informação, ou aquele acúmulo de papel na sala, não sabe o que fazer com aquilo, enfim. Ou o controle não está sistematizado, aí aquela pessoa, tem uma pessoa que cuida daquilo. Se a pessoa aposentar, ninguém mais acha as documentações ali naquele lugar. Então, uma falta de racionalidade, falta de transparência e, no limite, isso, o uso inadequado dos recursos públicos, porque a gente, por exemplo, a gente digitaliza, mas não necessariamente, se ele não estiver devidamente indexado, a gente encontra informação. Então, não é porque a gente guarda que depois a gente recupera. Essa acho que é o pulo do gato da gestão documental. Então, uma primeira ação é normatizar os fluxos da gestão documental, né? A gente tem que padronizar como o documento ele é gerado, como ele é armazenado, se ele deve ser digitalizado ou não, como ele deve ser digitalizado, se ele deve ser eliminado, enfim. Se a gente não faz isso, se não tem a norma,
as pessoas, elas decidem ali, né? Então tem o diretor de escola, ele tá lá com aquela sala cheia de documento, e aí ele fala, vou guardar isso aqui, ou o outro decide não guardar, o outro decide digitalizar e jogar fora, enfim. Aí na DRE, pega isso aqui, manda lá pra guarda externa, não manda, enfim, fica uma decisão, como a gente não tem a instrução institucional, cabe ao servidor decidir, né? Então, quando a gente normatiza, na verdade, a gente está tirando esse peso do servidor, né? Acho que também para dizer isso, que não é para trazer um trabalho a mais, não é uma coisa nova, é algo que vocês já fazem, só que vocês fazem sozinhos e sem suporte, né? Então, é mais nesse sentido. Então, a ideia é sempre valorizar o conhecimento que já existe, acho que assim, valorizar os funcionários, né, os servidores públicos que já trabalham, acho que boa parte do programa de gestão documental é isso, na verdade, né, dar esse devido valor. E aí o nosso trabalho aqui, né, enquanto equipe, é conversar articular, né, com o pessoal do arquivo e articular com vocês da rede. Nós vamos unir esse desenvolvimento a uma das boas práticas da gestão arquivística, que é a governança arquivística. E, aliás, vamos unir, né, a governança arquivística, a adoção de boas práticas, e uma dessas boas práticas é a da gestão documental, que já foi muito falada aqui por todos e que é o que dá nome, né, dá corpo, né, ao nosso projeto. Sempre pensando no trabalho, né, de forma colaborativa, um trabalho que se desenvolve, né, em rede, onde nós possamos contar, né, com o apoio, a experiência e a expertise, né, de todos os atores, que são muitos, dentro desse processo. Como já foi também mencionado aqui, pode passar para o próximo, Maurício? Os elementos, né, que dão base, né, também para gestão documental são os instrumentos de gestão, que são o plano de classificação e a tabela de temporalidade, né? Em linhas gerais, o plano de classificação ele busca fazer um levantamento, né, funcional de toda a produção documental da secretaria, e a partir desse levantamento nós temos a produção da tabela de temporalidade. Aqui está um pouquinho pequenininho, mas eu trouxe um exemplo de tabela de temporalidade. O plano ele vai mapear toda a produção da documentação da secretaria, vai normatizar, ou seja, vai dar um nome para aquele documento, para que seja mais fácil depois acessá-lo e, assim, acessando o documento, conseguir acessar também as informações contidas nesse documento, que são estratégicas, né, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E a tabela, ela vai estabelecer o tempo de vida daquele documento. Ela vai dizer se aquele documento ele é prescindível ou não para a administração pública, quanto tempo que ele vai ter que ser guardado na fase corrente, intermediária, né, como o secretário já explicou aqui para a gente. E, por fim, vai propor uma avaliação, mas uma avaliação criteriosa e legal, que nos respalda, né, legalmente, para dizer se aquele documento vai poder ser eliminado ou não. E aí, conseguindo eliminar essa documentação, a gente consegue preservar o nosso patrimônio documental, a memória, né, institucional da secretaria. O papel da EDOC, aqui da SME, ele é muito importante para fomentar, então, a capacitação, cursos de aperfeiçoamento, né, e essas ações são contínuas. Então, nesse sentido, nós vamos colocar à disposição para estarmos aqui sempre, né, tentando prover, né, a rede, né, com todas as informações que forem necessárias, né. Então vamos estar com as nossas EDOCs, DREs, que são parceiras, que vão atuar também ativamente, mas sempre com o nosso apoio, né, dentro dos territórios. Então, buscando levar, né, essas boas práticas, né, de gestão documental para as suas unidades, para as próprias unidades escolares também. E pensando também em tudo isso, né, nós vamos conseguir fazer essa gestão desses documentos digitais, agrupar acervos e disponibilizá-los em interfaces, né, como o próprio portal que nós temos já aqui na Secretaria, sites, podendo oferecer instrumentos de busca mais qualificados, né, facilitando assim o acesso do cidadão, da própria administração pública, dos servidores, às informações que estão contidas ali nos nossos documentos.
O SEI ele é um processo, um sistema eletrônico de informação, né, que é um sistema de gestão e de documentos arquivísticos eletrônicos, já está implementado na Secretaria Municipal de Educação, e ele foi um processo que trouxe a modernização das atividades administrativas, né, e da prática, através de uma prática transparente. Então, hoje, a gente ganhou muito, né, na agilidade desse trâmite administrativo, nos atos decisórios, a facilidade nos processos administrativos, né, o aumento do controle social, da transparência, a racionalização do gasto público e estancamos também, né, como já foi citado, o nosso estoque do arquivo geral de processos. Melhoramos o gerenciamento, né, do controle também desses processos e eliminamos os incidentes que ocorriam entre o trâmite de um processo físico. Hoje isso não acontece. E aí ganhamos muita celeridade nessa tramitação de múltiplas unidades, né, porque ao mesmo tempo muita gente pode trabalhar junto nesse processo. E o SEI ele vem crescendo, vem aprimorando, vem trazendo inovações tecnológicas que nos ajudam a trabalhar de uma forma melhor e mais rápida. As próximas ações, então, né, serão elaborar a tabela de temporalidade, como o secretário já colocou. A gente vai fazer um diagnóstico nas DREs para saber o que vocês têm lá de documentos para mandar para a guarda terceirizada, digitalização. Em breve a gente vai mandar isso também. Nós vamos terminar, né, esse piloto lá na DRE Freguesia e aí normatizar a transferência de documentos físicos e a digitalização deles. E tem essa que a Lilian já falou, né, do mapeamento dos processos e a capacitação do SEI. Eu acho que, assim, de uma forma geral, o recado aqui é, sobretudo para os gestores, né, então os diretores de DREs, os coordenadores, que apoiem esse programa, porque a gente vai precisar de um levantamento de informações, assim. Então, em algum momento, a gente vai pedir pontos focais, a gente vai ter momentos de capacitação com a equipe. Então, esse é o recado. Por favor, nos apoiem, liberem as pessoas nesse momento para que a gente consiga construir essa padronização, esses fluxos e daí caminhar. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que todo mundo trabalha demais aqui na Secretaria, né? E fico muito feliz com toda essa participação. Muito obrigada. Eu achei a apresentação foi fantástica, aprendi demais. Consegui ter a dimensão do desafio que é o projeto, porque envolve desde o órgão central até as unidades DREs, as unidades escolares, envolve muitas pessoas, envolve práticas, processos, então é um desafio gigantesco, mas eu percebi também que a equipe está muito preparada e tem um apoio aqui da secretaria, do gabinete, então fiquei muito animado também de perceber que tem grande probabilidade de dar certo.